Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Lembre que sempre temos conteúdos todas as semanas. Hoje a gente vai falar sobre Vale, né? Aqui, se você está ao vivo, seja muito bem-vindo. Se está vendo gravado também, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembre sempre de deixar o like, né, de deixar os comentários, né, se você tem Vale, se você já teve Vale, se você está fora de Vale, para a gente entender também um pouco das pessoas, né, dos seus investimentos aqui, como que eles estão nesse momento. Vamos falar aqui, o foco hoje é sobre Vale especificamente, tá? Então, primeiro vamos dar uma olhada na tela aqui, a gente tem o retorno das ações da Vale, né? Subindo aí mais de 100% ao longo desses últimos 5 anos, contra o Ibovespa subindo aí uma ordem de 40%, 38%, né? Então a gente lembra também que, primeiro ponto, que a Vale sim é uma das maiores companhias do país, uma das maiores companhias que compõem o índice Bovespa, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, e também uma empresa também conhecida como sua qualidade operacional. A gente consegue ver que é uma companhia que no longo prazo tende a gerar valor para acionista. Estamos olhando aqui na janela de 5 anos, tá? Mas vamos dar uma olhada numa janela, por exemplo, de um ano para cá. A gente tem um desempenho da Vale subindo 1,60% aí aproximadamente, contra uma valorização de quase 15% do Ibovespa. Você fala, opa, então peraí, vamos ver se o desempenho da Vale ela está positivo, está aquém do esperado, tem potencial de valorização? Essa é a discussão que a gente vai ter aqui hoje. Quando a gente muda, né, para o desempenho nesse ano, a gente consegue ver que as ações da Vale, sim, né, até de acordo com o título aqui desse vídeo, as ações estão despencando, né, estão caindo. Como contra o Ibovespa já sobe bem, né, e já se torna no campo positivo nesse ano de 2024, né, ou seja, está positivo, subindo aí quase um pouco mais de 2% no acumulado do ano. A gente tem as ações da Vale ainda caindo quase 20%, tá? Então, é essa discussão que a gente vai ter aqui nesse vídeo, se vale a pena, se tem argumentos, né, se está barato, são todos esses principais pontos, tá? O primeiro ponto que a gente precisa lembrar aqui é um pouco da composição do próprio índice Bovespa, né? Então a gente tem aqui o nosso tradicional, queridíssimo Ibovespa, né? Todo mundo conhece, e a gente lembra aqui, deixei aqui na tela, a composição, tá? Até a gente fala assim, o Ibovespa está subindo 2% no ano, né? Mas a gente lembra que as ações da Vale estão caindo nesse ano, e as ações da Vale têm um peso muito expressivo. As ações da Vale representam 11,45%, segundo a B3 aí recentemente, tá? Então, nesse momento estou gravando o vídeo, a Vale tem um peso muito grande e o Ibovespa deveria até estar com uma performance maior, melhor nesse momento, se as ações da Vale não estivessem caindo nesse ano de 2024. Então a gente precisa lembrar que o índice é uma composição de várias ações e a Vale tem um dos maiores pesos aí do índice nesse momento, com um pouco mais de 11% representando o índice, tá? Por isso que é importante sempre entender, você está melhor ou pior do que o índice, talvez é importante entender se você tem mais Vale ou menos Vale, não tem Vale, ou entender se pode ser oportunidade aqui de uma ação que está desvalorizada, que ela está caindo, né? Que ela está com retorno negativo nesse ano de 2024, tá? Então, esse é um ponto importante, né? Mas a gente precisa conhecer aqui primeiro quem que é a Vale, né? Então, aqui um ponto que a gente tem aqui da Vale, né? Utilizando o release do segundo trimestre de 2024, a gente consegue ver que a Vale, né? Sendo super radical aqui, praticamente é minério de ferro, né? Quando a gente olha toda a produção e a venda da companhia, grande parte aqui do volume produzido e vendido da Vale aqui é minério de ferro, tá? Então a gente consegue ver aqui nessa coluna, né, que minério de ferro representa uma grande parte do volume produzido e vendido, embora a gente tenha aqui níquel, a gente tenha cobre, né, também outros metais, né, até como curiosidade aqui ouro e prata, mas grande parte é minério de ferro do volume produzido e do volume vendido da Vale, tá? Então a gente sempre relaciona e correlaciona as receitas, a produção, a geração de caixa da Vale muito com a siderurgia mundial, né? Então a gente sempre fala de Vale, estamos falando basicamente de minério de ferro, estamos falando consequentemente de produção siderúrgica, tá? Mas vamos olhar aqui então, por exemplo,
um ponto positivo, né, é que a gente olha um pouco da tendência, né, da Vale especificamente, tá? Então vamos olhar um pouquinho aqui da Vale, né, da produção mundial, tá? Mas antes disso, eu queria deixar aqui só uma leitura, né, de como a gente identificou a Vale junto ao nosso projeto exponencial, onde lá a gente passa todas as recomendações, análises, as oportunidades todos os dias, além de imersão nas companhias e também os estudos de final de semana. Nesse final de semana especificamente, eu enviei o que a gente chama de Earnings Yield, né? A gente tem um ranking daquelas empresas que podem ser consideradas mais baratas por essa metodologia, e aí a gente identificou Vale. A gente consegue ver aqui que no nosso ranking, a gente tem a Vale ali na posição 11ª, né, entre as ações mais baratas. Não começa a chamar atenção. E mais interessante também, que somado a isso, também a gente fez um estudo da estrutura de capital, ou seja, como é que está a dívida líquida da companhia em relação ao seu EV, em seu Enterprise Value. A gente começa a chegar que a companhia está muito bem estruturada em termos de endividamento, tá? Então a dívida não representa tanto assim do EV, do valor total da companhia, e continua gerando um bom lucro operacional em relação ao seu EV, em relação ao seu valor total, em relação ao seu Enterprise Value, tá? Esse ranking aqui, né, esses estudos a gente manda todos os finais de semana para todos os membros do Projeto Exponencial. Inclusive, nessa terça-feira agora, a gente vai ter uma live falando sobre oportunidades na Bolsa. Inclusive, também a gente vai falar sobre um pouco mais sobre o Projeto Exponencial. Tá? Então, deixe o convite, participe da nossa live. Terça-feira agora, se você está vendo ao vivo, às 8 horas, no YouTube e no Instagram, para a gente falar um pouco sobre a dinâmica, as oportunidades e se esse é o melhor momento, quais são as melhores oportunidades para investir em ações, tá, aqui no Brasil, tá? Então anota na sua agenda aí, inclusive vai ter alguns presentes, oportunidades especiais para quem estiver lá ao vivo, tá? Mas vamos voltar um pouquinho aqui para a produção mundial. A gente tem aqui a produção do mundo, né, especificamente, e a gente tem um pouco da China, né? Então basicamente aqui a gente tem a produção mundial, né? A gente está falando aí de cerca de 2 bilhões de toneladas, então isso aqui é produção de aço mundial, tá? Essa apresentação ela foi realizada ali no final de 2023, então não tinha os dados fechados, mas a produção mundial ela deve continuar crescendo ao longo dos próximos anos, né? Até 2040 tem essa projeção de a gente chegar aí na faixa de 2 bilhões e 200 milhões de toneladas, um pouco mais do que isso, tá? Então, esse número é importante porque ele é importante. Porque quando a gente olha para a produção mundial, uma grande parte aqui ela é da China, né? Então a gente consegue ver aqui que cerca de metade da produção aqui é representado pela China, né? Como principal maior produtor, tá? Então eu estou falando que a China ela produz aproximadamente 1 bilhão de toneladas todos os anos, tá? Até tem uma tendência e aqui começa a morar um pouco a preocupação, tá? Esses números são do Vale Day do final do ano passado, mas existe uma tendência, existe uma preocupação de redução da produção de aço chinês ao longo dos próximos anos. Vai ser algo radical? Não, mas é natural termos uma leve tendência de queda na produção de aço chinês ao longo dos próximos trimestres, ao longo dos próximos anos, tá? Essa é a tendência, mas ela vai continuar sendo o maior player, né? E produzindo aí cerca de 1 bilhão de toneladas por ano, tá bom? Então essa é uma informação importante, né? E a gente precisa entender um outro ponto aqui em relação ao custo da Vale especificamente, né? Então, aquela pergunta que vocês devem se perguntar, pô, mas a gente está vendo o minério de ferro em queda, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso, né? Então a gente viu aí o minério de ferro perdendo 1/3 do valor em 2024, né? E algumas projeções dizem que pode cair ainda mais. Mas aquela pergunta, pô, será que a Vale ela é competitiva, né? Qual que é o custo de produção da Vale? Que a gente diz o custo all-in, né? Coloca tudo do custo, qual que é o custo de produção da Vale? Esse custo está rodando na casa aí de $56, né? A gente tem aqui estimado da Vale, tá? Tem uns outros minérios, mas principalmente o minério de ferro, $56, mas existe uma expectativa de redução. Em 2024 deve ficar entre 53 e 57, caminhando para $45
em 2026. Tá? Essas aqui são projeções da Vale. Então, sempre quando alguém te perguntar, né, o minério de ferro foi para $50, aí é preocupante, né? O preço do minério foi para $80, né? A companhia continua rodando, né? Continua entregando minério de ferro, mas certamente as suas margens serão menores, né? Mas a companhia, o custo de produção all-in em 2023 terminou ali perto de $56, esse ano deve ficar entre 53 e 57, caminhando para o patamar de $45, custo all-in da Vale em 2026, tá? Então esse número é importante você anotar aí. Mas como eu falei aqui, teve uma matéria recente do jornal Valor que mostrou justamente isso, né? O minério de ferro está numa tendência de queda, né? E segundo alguns analistas pode cair ainda mais. Aí nesse patamar de preço a gente começa a ver realmente um desconto muito excessivo das ações da Vale, né? E que a gente começa a fazer conta, tá? Nas nossas projeções aqui, a gente está vendo uma Vale sendo negociada a cerca de 4,5 vezes EV/EBITDA para 2025, né? Se você está vendo esse vídeo aqui ao vivo, para 2025 a gente estima 4,5 vezes, né? Que não é um patamar caro e um dividend yield aí na casa de 11%, tá? Ou seja, de fato chama atenção o preço da Vale nesse atual patamar, né? Que está sendo negociado abaixo de R$ 60 aqui no Brasil, né? Lógico que a gente precisa entender se a companhia ela vai ser mais eficiente, né? Ou se ela começa a perder um pouco rentabilidade nesse patamar de preço, né? Um pouco dessa discussão. Então, tá caro nesse patamar de preço? Não, definitivamente não. 4,5 vezes é um patamar até relativamente descontado, até olhando para o dividend yield de 11%, é um patamar descontado, tá? Quer dizer que a gente vai ter uma tendência de valorização do ativo? Depende muito, lógico, do minério de ferro, né? Mas no preço, a gente já está projetando preços estáveis para uma leve tendência de queda ao longo dos próximos trimestres, tá? Isso já está na conta. Mas se a gente tiver uma tendência de queda, provavelmente o papel não tem força também para se valorizar, mas tudo mais constante é um bom patamar de entradas, né? Na ação da Vale especificamente, a gente utiliza muito as opções nesse patamar de preço, acho que é a forma mais saudável para você entrar, tá? Mas quando a gente olha um pouquinho aqui para o histórico da companhia, né? A gente tem uma companhia, olhando para alguns indicadores, né? Uma companhia que vale aí cerca de um pouco menos de 300 bilhões de reais, né? 286 bilhões de reais, tá? É um pouco dessa leitura aqui, mas a gente vê que é uma companhia que já esteve avaliada muito mais. Quando a gente olha para a margem operacional, de fato, ela já rodou ali na casa de 50%, 45% e roda aqui na casa agora dos 33%, 35%. Então, essa é a preocupação. Se esses preços do minério de ferro começam a se traduzir em menores rentabilidades da companhia, tá? Deixei outros indicadores aqui, como por exemplo o EBIT, né? Ela já rodou na casa de 100 bilhões de reais aí de EBIT nos últimos 12 meses, agora está rodando na casa dos 67, 70 bilhões de reais. Então, tem todas essas questões, mas a gente olha para um pouco mais para o passado, a gente vê que é uma companhia que já teve um valor de mercado muito maior, com patamares parecidos de margem operacional e também de EBIT. Então, a gente olha, de fato, chama atenção os preços da Vale no atual patamar de preço, nessa casa está sendo negociado nesse momento. É realmente o que a gente chama um all-in, né? Ou seja, comprar a Vale, porque a gente vai ganhar muito dinheiro. Não, acho que a gente já teve períodos muito melhores, né? Até acompanhando essa matéria aqui, né? Os preços do minério de ferro talvez tendem a permanecer nesses patamares, mas de fato as ações estão descontadas nesse patamar de preço, negociando a 4,5 vezes EBITDA para 2025, 11% de dividend yield, e eu acho que pode ser um bom ponto de entrada, mas a melhor estratégia talvez seja utilizar as opções, tá? Então é um pouco desse recado aqui que eu queria passar aqui hoje para vocês, né? Deixa aqui nos comentários se você tem vários, se você está comprando, se você está animado, mas de fato as ações estão descontadas, mas falta aqui talvez um pouco de driver para valorização, olhando um pouco para essa tendência de minério de ferro, que talvez no curto prazo seja mais uma tendência de pressão do que de recuperação, de valorização do minério de ferro, consequentemente da Vale, tá? Mas de fato as ações estão descontadas, chamam a atenção, né? E vale a pena deixar no radar e utilizar talvez outros instrumentos aí para acompanhar a cotação da Vale. Tá tudo mais constante, é uma companhia que gera caixa, né? Mas começa o mercado, né? Nós estrategistas começamos a questionar um pouco o patamar de rentabilidade de margens
da companhia com esses preços de minério de ferro, como a gente viu lá no custo all-in, também impactando a rentabilidade da Vale, tá certo? Então esse é o nosso recado aqui em relação a Vale. Deixa aqui nos comentários se você tem Vale, se você quer tá comprando, tá animado com Vale ou não, e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Lembrando, todos os domingos tem vídeos novos ao vivo aqui para você e também segunda-feira estará live e outros conteúdos ao longo da semana, tá certo? A gente se vê em breve. Até mais. Tchau!